existe um ensinamento preservado há mais de 3.000 anos dentro da tradição judaica. Um ensinamento que antigos sábios consideravam perigoso demais para pessoas emocionalmente fracas. Durante gerações, essas palavras foram transmitidas apenas dentro de pequenos círculos familiares, não porque fossem mágicas, mas porque revelavam algo desconfortável sobre a natureza humana. Os antigos sábios acreditavam que muitas pessoas vivem com os caminhos fechados. Sem perceber, trabalham, oram, tentam prosperar, lutam diariamente, mas continuam presas nos mesmos ciclos, nos mesmos medos, nas mesmas dores, nos mesmos fracassos emocionais. E o mais assustador é que grande parte desses bloqueios não vem do mundo exterior. Vem de hábitos invisíveis, que adoecem lentamente a mente e o espírito. Hoje, eu vou revelar alguns desses ensinamentos, mas eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação era considerada tão profunda que muitos antigos sábios acreditavam que ela separava pessoas emocionalmente livres de pessoas aprisionadas pela própria mente. E antes de começarmos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações, porque nos próximos vídeos eu vou revelar outros códigos antigos sobre prosperidade, cabala, orações, abundância, força emocional e transformação espiritual. E deixe seu like, porque dentro da tradição judaica existe um princípio muito forte. Quando você compartilha a luz encontra o caminho de volta até você. Agora respire profundamente, porque o primeiro bloqueio dos caminhos destruiu silenciosamente milhões de vidas ao longo da história. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma. Os antigos sábios falavam sobre pessoas que perderam a capacidade de acreditar, antes mesmo de tentar novamente, pessoas que foram derrotadas emocionalmente pelo excesso de frustrações. Acumuladas, elas continuam existindo, mas já não conseguem enxergar esperança. Acordam cansadas, dormem preocupadas, vivem em estado constante de ansiedade silenciosa. E aos poucos, a mente começa a repetir frases perigosas. Nada muda. Nada funciona. A vida é assim mesmo. Os antigos ensinamentos judaicos diziam: uma palavra repetida muitas vezes se transforma em verdade dentro do coração. Isso é profundo, porque existe uma diferença enorme entre enfrentar dificuldades e transformar a derrota em identidade. Uma pessoa pode atravessar tempos difíceis sem perder a própria luz, mas quando a mente aceita a escuridão como normal, os caminhos começam lentamente a desaparecer diante dos olhos. Agora, pense nisso honestamente. Quantas vezes você alimentou pensamentos de fracasso nos últimos dias? Quantas vezes sua mente repetiu medo, escassez, desânimo ou desesperança? Os antigos sábios acreditavam que pensamentos constantes moldam direção emocional, e direção emocional molda destino. Meu avô costumava dizer: a mente é como um jardim. Aquilo que você alimenta cresce. Se uma pessoa alimenta medo diariamente, o medo cresce. Se alimenta raiva, a raiva domina. Se alimenta desesperança, os caminhos começam a se fechar. Agora, escute essa parábola antiga. Havia um homem que caminhava todos os dias carregando uma corrente presa aos próprios. 10 anos passaram. Ele se acostumou ao peso, até que um velho sábio perguntou: por que continua carregando isso? O homem respondeu: porque sempre esteve aqui. Então o sábio se aproximou
e com apenas um movimento, abriu o cadeado. A corrente nunca esteve trancada. O homem apenas acreditava que estava preso. Isso é extremamente profundo. Porque muitas pessoas vivem exatamente assim. Presas não pela realidade, mas pelas crenças que repetem diariamente dentro da própria mente. E, lentamente, essas crenças se tornam prisões invisíveis. Agora presta atenção nisso. Os antigos sábios temiam mais uma mente dominada pela negatividade do que a própria pobreza, porque uma mente negativa perde a capacidade de enxergar soluções. Ela cria muros onde existem portas, cria medo onde ainda existe possibilidade, cria derrota antes mesmo da batalha começar. E milhões de pessoas vivem exatamente assim hoje, respirando, mas emocionalmente derrotadas. Agora me escuta com atenção. Daqui a pouco, eu vou revelar o segundo bloqueio dos caminhos. Um hábito emocional que destrói esperança silenciosamente e afasta oportunidades sem que quase ninguém perceba. Mas antes, escreva agora nos comentários: eu escolho abrir meus caminhos. Escreva isso com intenção. Porque quando uma pessoa declara uma nova direção, a mente começa lentamente a abandonar antigas prisões emocionais. Agora continue comigo, porque o próximo ensinamento era considerado extremamente perigoso pelos antigos sábios. Os antigos ensinamentos judaicos diziam: uma alma cansada pode adoecer outras almas. Isso é mais verdadeiro do que parece. Existem ambientes que drenam esperança, lugares onde a reclamação domina, o medo cresce e a negatividade se espalha silenciosamente. E quem permanece tempo demais nesses ambientes começa lentamente a adoecer emocionalmente também. Agora pense nisso. Quantas pessoas ao seu redor vivem criticando tudo, desacreditando de tudo, espalhando medo, alimentando escassez e destruindo esperança diariamente? Os antigos sábios entendiam algo profundo. A mente humana absorve emoções constantemente. Por isso, protegiam tanto aquilo que ouviam, aquilo que consumiam e, principalmente, as pessoas com quem conviviam. Porque existem pessoas que carregam tempestades dentro da própria alma. E quem permanece perto demais acaba aprendendo a viver na escuridão também. Meu avô dizia algo que nunca esqueci: nem toda prisão possui paredes. Às vezes, a prisão é emocional. Uma pessoa vive rodeada por negatividade durante tanto tempo que perde completamente a capacidade de imaginar uma vida diferente. E quando a imaginação morre, os caminhos começam a desaparecer. Agora, escute essa parábola. Havia uma árvore crescendo em um terreno seco. Todos diziam: ela nunca dará frutos. Os anos passaram. As folhas pareciam fracas. O crescimento parecia lento, mas existia algo invisível acontecendo. Debaixo da terra, as raízes continuavam crescendo silenciosamente. Até que chegou a estação das chuvas. E aquela árvore, que parecia condenada, floresceu mais forte do que todas as outras, porque aquilo que cresce em silêncio também está se preparando. Isso é profundo. Porque existem períodos em que nada parece acontecer, mas forças invisíveis estão sendo construídas dentro de você. Sabedoria, resistência, maturidade, discernimento. E muitas vezes, o que parece atraso é apenas preparação. Agora presta atenção, porque o terceiro bloqueio dos caminhos é considerado por muitos antigos sábios um dos mais destrutivos de todos, e ele será revelado daqui a pouco. Mas antes,
deixe seu like neste vídeo. Porque quando você ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas, você também espalha esperança. E compartilhe este vídeo com alguém que está emocionalmente cansado. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente quando uma alma estava prestes a desistir. Agora respire profundamente, porque o próximo ensinamento destruiu silenciosamente milhares de vidas ao longo da história. Os antigos sábios ensinavam: o medo faz pessoas abandonarem a própria luz. Isso é extremamente profundo, porque existem pessoas que não fracassam por falta de capacidade. Fracassam porque o medo as impede de agir, medo de tentar, medo de mudar, medo de perder, medo de começar novamente e lentamente. A vida inteira começa a ser construída em volta da proteção emocional. A pessoa evita riscos, evita mudanças, evita crescimento e, sem perceber, transforma a sobrevivência em estilo de vida. Agora pense nisso honestamente. Quantas oportunidades já passaram pela sua vida, mas o medo falou mais alto? Quantas decisões importantes foram adiadas? Quantos sonhos morreram antes mesmo de nascer? Os antigos ensinamentos judaicos diziam: o medo cria muros invisíveis diante da mente. E isso explica por que tantas pessoas vivem presas, mesmo quando existem portas abertas diante delas. Elas não conseguem atravessar, porque emocionalmente já acreditam na derrota antes mesmo da caminhada começar. Agora, escute essa parábola antiga. Havia um homem perdido no deserto. Durante dias procurou água sem encontrar. O sol queimava, o corpo enfraquecia, a esperança desaparecia lentamente, até que ele desistiu. Sentou na areia e decidiu esperar o fim. Mas um velho viajante apareceu e disse: existe água a poucos passos daqui? O homem respondeu: já caminhei demais. Então, o viajante falou algo que atravessou gerações. A maioria das pessoas desiste, a poucos passos do próprio milagre. Isso é profundo, porque muitos abandonam. Antes da mudança, antes da oportunidade, antes da transformação. E o medo se torna o ladrão silencioso dos caminhos da vida. Agora me escuta, porque no próximo bloco eu vou revelar o hábito emocional que destrói prosperidade, o ensinamento judaico sobre energia espiritual, a oração dos caminhos abertos e o bloqueio final, considerado por muitos antigos sábios o mais perigoso de todos. Então continue comigo, porque a última revelação pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. Existe um ensinamento muito antigo dentro da tradição judaica que dizia: quem vive preso ao passado carrega correntes invisíveis na alma. Isso é extremamente profundo, porque existem pessoas que continuam vivendo emocionalmente conectadas a dores, antigas traições, humilhações, abandonos, feridas, e lentamente essas memórias começam a dominar a mente. A pessoa revive a dor diariamente, alimenta raiva, alimenta mágoa, alimenta ressentimento e, sem perceber, transforma sofrimento em identidade emocional. Pense nisso honestamente. Quantas vezes você reviveu mentalmente situações que já passaram? Os antigos sábios ensinavam algo poderoso. A mente não distingue uma lembrança constante de uma ferida atual. Por isso, pessoas emocionalmente presas ao passado continuam sofrendo no presente, e caminhos não florescem dentro de uma alma dominada pela amargura. Agora, escute essa parábola antiga. Havia um homem que carregava brasas nas próprias mãos, esperando jogá-las contra alguém. Mas antes disso acontecer,
As brasas queimavam ele primeiro. Isso é profundo. Porque o ressentimento sempre destrói primeiro quem o alimenta. E existem pessoas que perderam anos de paz, alimentando dores que já deveriam ter sido entregues ao tempo. Agora me escuta. Perdoar não significa aceitar injustiça. Significa impedir que o passado continue controlando sua vida. Os antigos sábios diziam: uma alma aprisionada pela mágoa não consegue reconhecer novos caminhos, e talvez esse seja o motivo pelo qual muitas pessoas sentem o coração pesado o tempo inteiro. Não é apenas tristeza, é excesso de feridas emocionais não curadas. Agora, escreva nos comentários: eu libero o passado. Escreva isso com intenção, porque existem pesos emocionais que precisam ser deixados para trás, antes que novos caminhos possam surgir. E continua comigo, porque o próximo bloqueio destrói silenciosamente a energia da prosperidade. Os antigos sábios temiam algo mais perigoso do que a pobreza: a comparação constante. Porque comparação destrói gratidão. E quando a gratidão desaparece, a escassez emocional começa a dominar a mente. Hoje, milhares de pessoas vivem olhando a vida dos outros, o sucesso dos outros, a aparência dos outros, as conquistas dos outros, e lentamente começam a sentir que nunca são suficientes. Isso adoece a alma. Os antigos ensinamentos judaicos diziam: a inveja faz uma pessoa esquecer das próprias bênçãos. Isso é profundo. Porque enquanto alguém vive observando a vida dos outros, deixa de construir a própria. Agora pense nisso honestamente. Quantas vezes você sentiu que sua vida estava atrasada apenas porque comparou seu caminho com o de outra pessoa? Os antigos sábios entendiam algo importante. Cada pessoa possui um tempo diferente de florescimento. Algumas árvores dão frutos cedo, outras passam anos fortalecendo raízes invisíveis. Mas ambas possuem valor. Agora, escute essa parábola. Havia 2 velas acesas dentro de uma sala escura. A primeira começou a olhar para o brilho da outra e sentiu inveja, até que esqueceu algo importante. As 2 existiam para iluminar. Isso é profundo, porque quando uma pessoa vive tentando competir emocionalmente com os outros, esquece da própria luz. E uma mente dominada pela comparação nunca encontra paz verdadeira. Agora presta atenção. Daqui a pouco, eu vou revelar o 6º bloqueio, um hábito silencioso, que destrói caminhos sem que a maioria perceba. Mas antes, deixe seu like neste vídeo, porque quando você espalha a esperança encontra o caminho de volta até você. E compartilhe esta mensagem com alguém que está emocionalmente cansado. Às vezes, uma única reflexão pode impedir uma alma de desistir. Agora continue comigo, porque o próximo ensinamento era considerado extremamente perigoso pelos antigos sábios. Existe algo que o mundo moderno destruiu quase completamente: o silêncio interior. Hoje, a maioria das pessoas vive cercada por barulho, ansiedade, distrações, informações, medo e excesso de estímulos emocionais. E lentamente, a mente perde a capacidade de ouvir a própria alma. Os antigos sábios judaicos valorizavam profundamente momentos de silêncio, porque acreditavam que uma mente barulhenta não consegue perceber direção espiritual. Isso é extremamente profundo, porque existem respostas que não aparecem no caos. Aparecem no silêncio. Agora pense nisso. Quantas vezes você ficou sozinho em silêncio nos últimos dias?
sem celular, sem distrações, sem ruído externo. A maioria das pessoas já não consegue, porque o silêncio revela aquilo que foi escondido durante muito tempo, de medos, feridas, ansiedades, vazios emocionais. Mas os antigos sábios ensinavam: quem foge do silêncio, foge do encontro consigo mesmo. E talvez esse seja um dos maiores bloqueios emocionais da atualidade. Pessoas desconectadas da própria alma. Agora, escute essa parábola. Havia um homem procurando direção para sua vida. Perguntou a vários sábios. Buscou respostas em muitos lugares, mas continuava perdido. Até que um velho homem disse: passe uma noite inteira em silêncio. O homem obedeceu. E pela primeira vez em muitos anos, conseguiu ouvir a própria consciência. Isso é profundo, porque muitas respostas já existem dentro de você. Mas o excesso de ruído emocional impede que sejam percebidas. Agora respire profundamente, porque eu quero fazer uma oração com você. Eterno Deus de Israel, hoje eu entro humildemente na tua presença e entrego diante de ti todos os pesos que têm fechado meus caminhos. Toda negatividade, todo medo, toda mágoa, toda escassez emocional, toda ansiedade que enfraqueceu minha esperança. Eterno Deus de Israel, cura minha mente, fortalece meu espírito, afasta de mim tudo aquilo que alimenta a escuridão dentro da minha alma. Que meus pensamentos não sejam dominados pelo medo. Que meu coração não viva aprisionado pela amargura. Que eu nunca perca a capacidade de acreditar que novos caminhos ainda podem surgir. Eterno Deus de Israel, abre as portas que estão fechadas diante de mim. Mostra-me direção. Mostra-me sabedoria. Mostra-me discernimento. Afasta da minha vida ambientes que enfraquecem minha alma. E aproxima de mim tudo aquilo que fortalece: luz, esperança, gratidão, paz e abundância. Ensina-me a proteger minha mente da negatividade. Ensina-me a desenvolver silêncio interior. Ensina-me a confiar que minha história ainda não terminou. Eterno Deus de Israel, se existe uma nova fase preparada para minha vida, me dê coragem para atravessar os caminhos que o Senhor abrir diante de mim. Amém. E agora, antes de encerrar este vídeo, eu quero que você escreva nos comentários: meus caminhos estão se abrindo. Escreva isso com intenção, porque quando uma pessoa decide abandonar antigas prisões emocionais, uma transformação silenciosa começa dentro dela. E se esta mensagem falou com sua alma, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Porque nos próximos vídeos eu vou revelar outros ensinamentos antigos sobre prosperidade, cabala, orações, força emocional, abundância e transformação espiritual. E deixa seu like, porque dentro da tradição judaica existe um princípio muito forte. Quando você compartilha a luz encontra o caminho de volta até você. Então compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a esperança hoje. Porque às vezes, uma única mensagem chega exatamente no momento em que uma alma estava prestes a desistir.